Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Acontece no RS. Hoje vamos conversar sobre um tema que impacta diretamente a vida de milhares de gaúchos, a saúde pública e os desafios enfrentados pela população gaúcha. Para conversarmos sobre esses assuntos relacionados à saúde no estado do Rio Grande do Sul, recebemos o Alexandre Publitz, ele que é médico, professor, vereador de Porto Alegre, e, e defende, né, a área da saúde, né, dentro das suas ações. Inicialmente, gostaria que tu se apresentasse para quem nos acompanha no nosso portal, falasse um pouco da tua trajetória. Bom, Elisandro, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar podendo conversar aqui com todo mundo do Acontece no Rio Grande do Sul. Eu sou Alexandre Bubitz, eu sou médico, eu sou pediatra, eu sou natural lá de Santa Cruz do Sul, né? Eu venho do interior aqui do Rio Grande do Sul, eu sou filho de trabalhadores. Meu pai era um vendedor de carro, a minha mãe trabalhava como, né, numa das fumageiras que a gente tem ali em Santa Cruz do Sul. E eu sou da primeira geração da minha família que pôde ter acesso à universidade, né? Eu sou o único médico da minha família. Eu saí ainda com 17 anos da casa dos meus pais, vim para Porto Alegre para poder estudar, para poder fazer medicina, e entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu gosto de dizer que eu só sou hoje médico porque a gente tem uma universidade pública, uma universidade federal, que atende de forma gratuita a população, que dá a possibilidade, né, de levar o filho do trabalhador para dentro da universidade. Eu sempre tive uma caminhada dentro do SUS, né, eu sempre atendi única e exclusivamente ao SUS, e sempre trabalhei muito aqui na periferia de Porto Alegre. Então, para quem conhece aqui a cidade, trabalhei na Cruzeiro, na Bom Jesus, na Lomba do Pinheiro, e eu sempre, né, trabalhei dentro do SUS nessas áreas. Eu cheguei a fazer uma formação também em pediatria pelo Hospital de Clínicas, que é o hospital da URGS. Cheguei a trabalhar em Bagé também por um tempo, dentro do Exército brasileiro, e também sou mestre em saúde coletiva. Nessa minha trajetória, eu acabei indo fazer algumas missões humanitárias. Uma delas foi lá na Nigéria. Eu estive trabalhando, né, com uma organização internacional, Médicos Sem Fronteiras, lá na Nigéria. Fiquei mais de 8 meses. Lá a gente tem um conflito armado hoje com o Boko Haram, o Estado Islâmico, e eu ficava lá fazendo atendimento de refugiados da guerra, né? Via os helicópteros passando, via sons de bomba ao fundo, e eu fazia esse atendimento, sobretudo, de crianças com desnutrição infantil. Cheguei a trabalhar também com a Força Nacional do SUS, lá na missão Yanomami, né, quando a gente teve toda aquela crise por conta do garimpo lá na Amazônia, onde a gente teve toda uma destruição. Eu fui lá para ser um dos médicos voluntários para fazer atendimento direto da população indígena, também, infelizmente, vendo novamente crianças com desnutrição. Hoje, eu sou professor universitário, eu dou aulas na Unicinos, em São Leopoldo, sou um trabalhador concursado do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e estou vereador aqui em Porto Alegre, né? Entrei como uma das candidaturas jovens, uma das candidaturas novas aqui do Partido dos Trabalhadores, e já na minha primeira eleição, entrei como um dos mais votados aqui na cidade, e estou fazendo um mandato bastante focado em algumas pautas principais. Obviamente que saúde é um tema muito vasto, mas a gente precisa falar da saúde também dentro de um outro contexto maior. É preciso entender que quando a gente está falando do combate à fome, a gente também está falando sobre saúde. Então, aqui a gente tem trabalhado muito das cozinhas comunitárias, a gente tem estado dentro, né, das comunidades, podendo falar um pouquinho sobre o enfrentamento à fome, enfrentamento à desnutrição. Tenho estado também muito presente nas lutas pelo meio ambiente. Passei há pouco tempo atrás, quando todos nós passamos, né, pela tragédia das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Naquela época, eu estava atuando na linha de frente, junto com outros médicos e profissionais da saúde nos resgates da população. Estava aqui na beira do Guaíba, fazendo atendimento direto da população que vinha. Sei que a gente precisa falar de saneamento, de esgoto, para a gente poder debater saúde. Sei que é fundamental a gente falar sobre educação, seja educação básica, seja a gente ir até o nível, né, superior de educação, indo para mestrado, doutorado, para poder pensar em desenvolvimento de tecnologia para a saúde. Então, é uma área muito ampla,
com um debate que acaba se entrelaçando com outras questões. E a gente tem feito um mandato muito forte aqui como vereador, e a ideia agora, eu sou um candidato, né, a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, e a gente começou agora, né, esse processo das eleições. Perfeito. Essa tua candidatura a deputado estadual vem a somar, né, essa tua defesa, enfim, da área da saúde, para estender mais ainda a toda a população do estado do Rio Grande do Sul. Então, as políticas públicas e principalmente o fomento e o fortalecimento do SUS gaúcho. Essa é a tua visão? Perfeito, assim, a gente tem algumas questões aqui no Rio Grande do Sul, né? A saúde, ela é muito complexa, assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente está falando de gestão em saúde, a gente está falando dos três entes federativos. A gente fala da responsabilidade do município, a gente fala a responsabilidade do estado e a gente fala da responsabilidade do governo federal. Então, é importante a gente dividir isso bem direitinho. O que cada um tem que fazer e como é que tá, né, essa organização dentro da saúde. Quando a gente está falando dos municípios, a gente está falando, sobretudo, dos postos de saúde, daquela questão da atenção primária, atenção básica, né, que é aquela coisa da pessoa poder ir lá no posto que fica próximo da sua casa. A gente está falando das UPAs, a gente está falando dos pequenos hospitais do interior. Né? Quando a gente está falando do governo do estado, a gente já está falando de uma estrutura maior, que fala sobre a regulação, as filas de esperas para especialistas, as filas de cirurgias, né? Como é que a gente organiza o sistema do Estado. Quando a gente está falando de governo federal, aí a gente já está falando dos grandes hospitais, aqueles hospitais de alta tecnologia, como é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é vinculado com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o GHC, né, o Grupo Hospitalar Conceição, que também vem com muito investimento por parte do governo federal. Então, quando a gente está falando da saúde, como é que a gente vai organizar ela, precisa entender que tem esses três responsáveis ali no meio. Como é que eu tenho enxergado hoje, né? Por parte dos municípios, muitos municípios estão fazendo uma estratégia de terceirização da saúde. O que significa isso, né? O município deixa de ser o gestor da saúde e contrata uma empresa para fazer. Infelizmente, em muitos locais, a gente está vendo uma grande piora da qualidade da saúde por conta dessa terceirização. Né? A gente está tendo muitos escândalos de corrupção, a gente vê empresas que vão nas cidades para fazer a gestão do posto e não fazem direito, acabam saindo sem pagar o salário dos trabalhadores. Né? Posso dar, por exemplo, agora aqui em São Leopoldo, na região metropolitana, a gente acabou de ter um grande problema com uma empresa de saúde, que é a Ideias, que está fazendo a gestão de saúde lá, que estava sem pagar os trabalhadores. A gente pode falar aqui de Porto Alegre, onde a gente tem uma empresa hoje que contratou os trabalhadores da saúde por metade do salário do que era antes, ou seja, uma redução do salário. Isso, obviamente, vai fazer com que a gente tenha uma redução de profissionais, como a gente tenha uma piora da qualidade de atendimento. Quando a gente está falando do Estado, e esse daí, para mim, é o principal ponto, porque esse ano, todo mundo que está nos assistindo sabe, a gente vai estar tendo as eleições para governo estadual. O governo do Rio Grande do Sul, hoje, investe em torno só de 9% do orçamento na saúde, sendo que a Constituição exige um mínimo de 12%. Vejam só, o Rio Grande do Sul investe menos do que a Constituição exige, menos que o mínimo que a Constituição exige. E quando a gente vai olhar para os municípios estão investindo em torno de 22% a 25% do orçamento. Vejam só, 22%, 25% contra 9%. É uma diferença muito grande. Essa diferença tem feito com que muitos dos hospitais que nós temos em todo o Rio Grande do Sul estejam hoje com dívidas. A gente pode falar sobre isso, né, em Viamão, a gente pode falar sobre isso em Venâncio Aires, a gente pode falar sobre isso em vários municípios do nosso estado. E aí é um ponto fundamental. A gente quer exigir do governo do estado um maior e melhor investimento dentro da saúde. Falaste antes sobre a questão do SUS gaúcho, né? O SUS gaúcho, ele é um programa que tende a copiar o que aconteceu lá em São Paulo. Mas ele não é uma cópia tão boa assim, não, tá? Lá em São Paulo,
vou tentar explicar de uma forma mais simples. A gente tem, né, a tabela do SUS. A tabela do SUS é, né, como é que a gente faz a remuneração dos hospitais. Lá em São Paulo, que é um estado mais rico que o nosso, eles complementam colocando um dinheiro em cima, né, dessa tabela. Aqui no Rio Grande do Sul, a ideia seria fazer algo parecido, mas não é muito bem isso que está acontecendo. O governo do estado tem feito algumas compras só de serviços, não tem feito uma complementariedade dessa tabela de uma forma igual, e os hospitais seguem tendo dívidas, e digo mais, com as dívidas aumentando cada vez mais. Isso vale para os nossos hospitais filantrópicos, isso vale para os hospitais de todo o Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente, em vez de estar melhorando a situação, a gente está cavando cada vez mais e se afundando nesse buraco. Então, a gente precisa pensar de uma forma diferente. E, por fim, quando a gente está falando do governo federal, é importante lembrar que o governo federal ele não vai conseguir cuidar de tudo. Ele é responsável pelos grandes hospitais. E os grandes hospitais estão crescendo. O GHC, o Hospital Conceição, né, ele tem tido um hospital novo só de oncologia, tem aumentado o número de atendimentos, tem ajudado a reduzir a fila de cirurgias. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a mesma coisa, estão com o terceiro turno, estão com o aumento da capacidade de atendimento, fizeram toda uma nova estrutura que foi reaberta agora. Então, eu vejo uma tentativa do governo federal de segurar e ajudar a nossa saúde. Infelizmente, eu não vejo o mesmo acontecendo pelo governo do estado. Então, a gente precisa pensar de uma forma um pouquinho melhor como é que a gente vai articular toda essa política de saúde. Perfeito. São vários fatores administrativos, né? A gente fala na gestão como um todo, a, a nível Brasil e a nível Estado, que impactam, né, diretamente aí em quem precisa, enfim, do atendimento, né, nas suas cidades. Aí a gente fala tanto na capital quanto no interior do Estado também, né? E a terceirização, então, é um problema que impacta diretamente, né? Perfeitamente. E aí, assim, minha fala, e até peço perdão, assim, ela está um pouco técnica, mas é porque a gente precisa olhar isso também de uma forma de gestão, como é que a gente faz. Mas se a gente for traduzir isso, né, olha, se o posto de saúde não está funcionando bem, né, aquela mãe, né, que trabalha em um emprego ali numa escala 6 por 1, que tem seus filhos e precisa levar os filhos para atendimento no posto de saúde, vai chegar no posto de saúde e não vai ter um atendimento adequado. Aí, aquela senhora que já tem uma certa idade, que tem problema de diabetes, tem problema de pressão, ela vai no posto de saúde, se não tem profissional bom lá, a pressão dela não fica controlada. E aí aquele problema de pressão alta se torna um problema ainda maior, um infarto, né? Um problema maior na diabetes, que às vezes pode perder a visão, que pode ter problema no rim, que pode ter problema no pé. Então vejam, se a coisa não funciona ali no posto de saúde, os problemas vão ficando cada vez maiores. E aí, o posto de saúde não consegue mais resolver. Quando é uma coisa pequena, né, uma pessoa que está com um problema de pressão alta, se eu começo a tratar logo, se eu começo a, desde o início, fazer o tratamento, a pressão fica baixa. Agora, se eu não trato direito, aquela pessoa não vai mais conseguir ficar no posto de saúde, ela vai precisar ir para um especialista, ir para um cardiologista, para um neuro, para um oftalmo, né, para um nefro, ela vai começar a precisar de outras especialidades. E aí a fila do SUS começa a aumentar, começa a aumentar, começa a aumentar. Se o Estado não coloca o dinheiro necessário, essa fila não melhora. Se o Estado não consegue ajustar a regulação, e aí isso daí é uma coisa que a gente precisa conversar, quantas vezes a gente não vê a famosa ambulancioterapia? Quando tu pega uma pessoa lá do interior, coloca dentro de uma ambulância e manda para a capital. Esse tipo de organização não está funcionando. A saúde não está organizada, ela está uma bagunça. Ela está uma bagunça, está uma desordem. Então, a gente precisa conseguir organizar isso. E quem tem que fazer isso é o Estado. O Estado do Rio Grande do Sul que tem que fazer a regulação de uma forma coerente, que tem que decidir quais municípios são prioridades, como fazer essa regulação. E isso acaba fazendo com que a gente tenha um aumento na demora, um aumento das filas do SUS, um aumento da demora para a gente conseguir um especialista, né? Então, veja só, é um assunto complexo, mas que na prática vai acabar lá nas principais queixas do pessoal, que é a falta de médico no posto de saúde
e que é a falta de especialista com a fila muito longa. Tudo está interligado, mas para a gente entender isso, a gente precisa falar dessa questão mais complexa da gestão em saúde. Com certeza, para entender o problema como um todo, né? Entender a raiz do problema, né? Exatamente. Exatamente. E aí não vou, aí a gente pode ir mais longe também, né? Se a gente vai falar sobre saúde, né, eu me considero, eu sempre me coloco, né, quando eu vou me apresentar, eu nunca gostei muito de ser chamado de doutor, né? Eu sempre preferi ser chamado só, né, de médico popular. Tenho me apresentado assim para as pessoas. As pessoas vão me perguntar, né, o que que é um médico popular, né? O médico popular é justamente, né, esse médico que está mais junto da população, alguém que tem uma visão mais humana dentro da saúde, que tem uma visão maior da saúde. Não só aquela pessoa que está lá preocupada em fazer a receita e dar um remédio, mas sim de enxergar a situação da saúde como uma forma melhor. E aí a gente precisa começar a falar dos outros pontos. Se eu tenho, né, uma população que está trabalhando demais, né, que acorda cedo, pega 2 ônibus para ir para o trabalho, que fica trabalhando o dia todo, ganhando mal, que depois vai para casa, pega mais 2 ônibus para voltar, que sai, né, às 6 horas da manhã e chega às 8 horas da noite em casa, como é que vai ficar a saúde mental dessa pessoa? Como é que vai ficar a alimentação dessa pessoa? Como é que vai ficar a capacidade dela de fazer atividade física? Tudo isso está interligado, tudo isso é sociedade. A gente precisa discutir melhores formas da gente ter melhor remuneração para as pessoas, a gente tem que discutir transporte, a gente tem que discutir lazer das pessoas, né? Eu sou hoje professor da universidade e eu dou várias aulas para os meus alunos. Uma das aulas que eu dou é sobre obesidade infantil, né? Crianças com obesidade. Como é que a gente faz para tratar uma criança com obesidade? A gente tem que dar uma alimentação adequada, a gente tem que fazer com que ela tenha mais atividade física. É simples, essas duas coisas. Só que para eu dar uma alimentação adequada, eu preciso fazer com que aquela família, entenda o que é uma alimentação adequada e, dois, possa comprar alimentos mais saudáveis. E nem sempre vai poder fazer isso. Se eu estou falando de uma família onde a gente tem uma mãe solo que trabalha o dia todo, como é que ela vai ter, né, a capacidade ali de conseguir um alimento de qualidade para aquela criança? Às vezes não vai. Se ela está fora o dia todo, em qual momento essa criança vai fazer uma atividade física? Ela não vai conseguir. Então veja que o problema da obesidade infantil, às vezes ela tem muito mais correlação com uma questão social, uma questão dessa família ter capacidade ou não para fazer os ajustes na dieta e nas atividades físicas da criança. Então, tudo isso está interligado. Por isso, quando eu estou falando de saúde, eu tenho que falar de outras questões também. Eu tenho que falar de educação. Eu tenho que falar de esgoto. Olha só, se eu não tenho saneamento básico, se eu não tenho esgoto tratado, e aqui isso é uma questão muito importante. No Rio Grande do Sul, hoje, eu vou chutar um número porque eu não sei ele bem exato, tá? Mas é em torno de 60% só de esgoto tratado. Então, é uma parcela gigante do estado que não tem tratamento de esgoto. Quando a gente não tem tratamento de esgoto, a gente vai ter mais doenças. A gente vai ter leptospirose, uma outra doença que a gente vai ver um monte nesse verão, a dengue. Dengue tem tudo a ver com a falta de saneamento básico. Se eu não tenho esgoto tratado, aquela água que sai de dentro das casas fica parada em poças. E essas poças são verdadeiros locais onde a gente pode ter cultivo de mosquito. Então veja que está tudo interligado. Por isso que saúde é algo muito complexo, mas também é algo que é muito bonito quando a gente começa a entender, né, como a coisa funciona, e a gente começa a perceber que para a gente poder ajudar as pessoas, a gente tem que intervir muito mais do que só lá dentro do hospital. A gente tem que olhar para a sociedade como um todo. Perfeito. São muitas políticas sociais, né, e saneamento básico, enfim, muitos investimentos que precisam ser feitos, né, que impactam diretamente na saúde, né? Isso aí. Perfeito. E gostaria de ver, assim, a tua visão, né, em relação à saúde no interior do estado. O que que tu acha que é as maiores dificuldades, os maiores gargalos, assim, para o melhor atendimento, principalmente quem precisa aí de atendimentos de alta complexidade? Olha, eu acho, assim, eu tenho andado o estado como um todo, tá? Eu sou natural de Santa Cruz do Sul,
Vim cedo aqui para Porto Alegre, sou vereador hoje em Porto Alegre, mas a questão do problema da saúde, ela atravessa a região norte e a região sul do nosso estado, né? Quando eu começo a dar uma volta aqui em torno, indo bem pertinho, indo ali para Canoas, né? Canoas hoje é um dos centros da crise de saúde do Rio Grande do Sul. Canoas é uma cidade que está com um grave problema. A gente tem ali o Hospital Universitário de Canoas, o HU de Canoas, que é o antigo hospital da Ubra, né? A Ubra tinha ali aquele hospital, tinha professores, a gente dava aula lá, né? O hospital quase fechou no início do ano, quase fechou. Dos 600 leitos que estavam funcionando, que tinham, apenas 300 estavam funcionando. Das 11 salas cirúrgicas, apenas duas estavam funcionando. A gente não estava tendo pagamento dos profissionais, a gente não estava tendo escalas adequadas para atender a população e o hospital quase fechou. Só não fechou porque o governo federal foi lá e fez uma intervenção junto com o GHC para evitar que fechasse esse hospital. Isso é uma questão gigantesca. Quando eu estou falando de Canoas, Canoas é uma cidade que é referência para 153 municípios. É mais de um terço da população do Rio Grande do Sul, das cidades do Rio Grande do Sul. Se a gente resolve a questão da saúde de Canoas, eu consigo resolver toda uma área de falta de atendimento no estado. Que é um outro exemplo da mesma cidade, o HPS, Hospital de Pronto Socorro de Canoas, uma referência em tratamento de trauma, né? Quando uma pessoa tem um acidente de carro, uma queimadura, né? Qualquer tipo de acidente, de lesão, podia fazer atendimento lá em Canoas. Está fechado desde as enchentes, 2 anos fechado o hospital. E a gente vai lá na frente do hospital e ele está cheio de tapume, com pessoas em situação de rua morando em volta. Menos de 7% das obras concluídas. Isso é um descaso gigantesco. Se Canoas não funciona, todo o restante da região não funciona. Quando eu começo a ir um pouco mais para o interior, se eu for ali perto da minha região, ali em Venâncio Aires, por exemplo, a gente tem um problema gigantesco com o hospital de Venâncio Aires. É um hospital que estava quase fechando, estava falindo, é um hospital filantrópico, a prefeitura teve que fazer uma intervenção também para conseguir financiar as dívidas. Quase a totalidade dos hospitais do interior hoje do Rio Grande do Sul estão com dívidas milionárias. Milionárias. Não é pouca coisa, gente. E as dívidas só aumentam. E quando a gente vai olhar essas dívidas, a gente vai ver ali que, em parte, é por falta de investimento do Estado. Normalmente, o Estado do Rio Grande do Sul coloca muito pouco dinheiro nesses hospitais. Os municípios acabam bancando boa parte desse atendimento, mas o município não tem dinheiro, né? E um segundo problema é a gente ver o aumento dos juros de dívida. Então, aqueles juros que a gente tem ali quando a gente quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer financiar, o hospital tem o mesmo problema para poder pagar suas dívidas. Com o juro muito alto, para o hospital também tem ficado muito ruim. Então, a gente está vendo, na verdade, uma grande desorganização da saúde como um todo, indo da capital ao interior. Todas as cidades a gente está vendo uma dificuldade com isso. Os postos de saúde, na maior parte deles, não estão fazendo aquele trabalho que a gente gostaria de ver de prevenção à saúde, né? Aquela coisa que a gente sabe é melhor remediar, é melhor, perdão, prevenir do que remediar, não é? Melhor prevenir do que remediar. O Rio Grande do Sul não tem conseguido fazer esse atendimento de uma forma adequada nos postos de saúde, e a gente não está mais falando de prevenção. Os postos de saúde hoje viraram mini-UPAs, né, onde a gente tem ali atendimentos rápidos, com pouca efetividade, com muitas coisas de meta para os trabalhadores, mas sem ter uma resolutibilidade importante dos casos. Tudo isso tem dificultado. Então, a crise da saúde, ela passa por todas as áreas. E o interior, hoje, eu acredito que são as regiões que mais têm sofrido. Para a gente reverter isso, bom, primeiro, a gente precisa garantir que o governo do estado invista mais em saúde. A gente quer um mínimo de 12%, que é o mínimo que a Constituição Federal exige. A gente quer uma melhor regulação, né, dos encaminhamentos pelo SUS. Então, essa regulação ela tem que ser de forma regional,
a gente precisa que as regiões do estado se organizem para que a gente possa fazer esse encaminhamento de forma adequada, e a gente precisa também um fortalecimento da atenção primária de saúde, ou seja, dos pós-saúde, trabalhando com promoção e prevenção de saúde. Perfeito. Então, assim, um dos grandes problemas, de fato, é a gestão, né, Perfeito. como um todo da saúde no estado. E assim, comparando com outros estados do Brasil, qual a visão que tu tem, assim, em relação, a gente tem estados que se destacam, né, na gestão da saúde, se comparado ao Rio Grande do Sul? Ah, são vários, né? A gente tem muitos locais assim que tiveram melhoras consideráveis nos últimos anos, assim, né? Um que a gente estava falando agora há pouco foi com relação ao próprio São Paulo. São Paulo ainda é um estado muito grande, né? Ele tem aí sozinho, ele é maior do que alguns países, né? De tamanho, de população, e conseguiu fazer uma melhora a partir de um investimento adequado da saúde. Mas a gente pode fazer isso de outras formas, né? A região nordeste do Brasil costumava ser assim, uma zona onde a gente tinha uma dificuldade gigantesca dentro da saúde. É importante a população lembrar que se a gente for ali para os anos 90, início dos anos 2000, parte da população da região norte, nordeste, a gente ainda via fome com desnutrição infantil. A gente via uma falta de profissionais de saúde gigantesca. Os primeiros governos Lula, né, ali início dos anos 2000, a gente conseguiu ter uma reviravolta muito grande dentro disso, né? O próprio Bolsa Família, por exemplo, foi um programa revolucionário nesse sentido. O Bolsa Família, eu quero reforçar isso aqui, ele é um programa para família. Ele ajuda a família. Para a gente conseguir receber o dinheiro do Bolsa Família, as crianças têm que estar matriculadas no colégio, tem que ter uma presença mínima de 85%, elas têm que ir nas consultas do posto de saúde, tem que ter a caderneta da vacina completa, isso para a gente poder receber o Bolsa Família. Veja só, é um programa tão simples, que dá um valor muito baixo ainda, infelizmente o valor do Bolsa Família é muito baixo, eu vejo muitas pessoas falando sem saber, né, vão lá e dizer, tá fazendo filho para ganhar Bolsa Família. Gente, isso é uma coisa tão horrível de se falar e é uma inverdade. O valor que uma família recebe por uma criança é R$ 50. R$ 50, gente. Isso não é dinheiro para conseguir fazer com que alguém, né, tenha uma vida digna. Isso é realmente uma ajuda para que as pessoas não passem fome. Bolsa Família é uma forma da gente ter uma redução de pobreza extrema. É uma forma da gente evitar que pessoas morram de fome. E junto disso, a gente ainda garante que as crianças tenham acesso à escola, porque lá nos anos 90 a gente via, né, as crianças na sinaleira pedindo dinheiro, esmola. Hoje a gente viu que isso reduziu drasticamente. Isso aconteceu porque as crianças estão na escola. A gente conseguiu botar as crianças na escola graças ao Bolsa Família. A gente garante que as crianças estejam indo nos postos de saúde para fazer vacinação, coisa que a gente não tinha antes. Então, a gente conseguiu melhorar muito a saúde em vários estados, mas veja que essa melhora, ela vem também com um ganho social, para a gente melhorar a qualidade de vida da população, para a gente dar acesso à educação, né? Dar acesso à saúde. Né? E aqui, de novo, né, posso falar de Bahia, posso falar de Pernambuco, posso falar de outros locais, né, do Brasil que tiveram esse exemplo. O Rio Grande do Sul, infelizmente, ficou para trás. O Rio Grande do Sul era um grande estado, né, onde a gente tinha ali, era um motivo de orgulho para o Brasil, era um estado de referência, a gente enchia o peito para falar, né, que era gaúcho. Mas o que tem acontecido com o Rio Grande do Sul? São 10. A última vez que o Rio Grande do Sul cresceu mais do que o Brasil, onde o PIB do Rio Grande do Sul cresceu acima da média do Brasil, foi no governo Tarso. Essa foi a última vez que o Rio Grande do Sul teve um crescimento econômico superior à média do Brasil. Em todos os anos seguintes, o Rio Grande do Sul cresceu abaixo da média do Brasil. Vejam só. E aí é óbvio que a gente começa a ter, né, resultado para isso. Então, sim, a gente precisa começar a pensar também em formas da gente melhorar a economia aqui do nosso estado. Se tu me permite, queria falar um pouquinho sobre isso. Para a gente poder melhorar, a gente precisa também diversificar a economia do nosso estado. O Rio Grande do Sul é um país
um estado, né, muito vinculado com a produção agrária, e está tudo certo. É ótimo que a gente tenha uma agricultura forte, eu quero isso, eu quero ter uma agricultura forte, mas a gente precisa ter mais, a gente precisa ter indústria, a gente precisa ter tecnologia de ponta. E aí eu acho que é uma questão que ela é muito importante. Quando a gente começa a falar dos países, né, de primeiro mundo, os países industrializados, o que eles fazem hoje? Produção de tecnologia. E aí eu quero fazer mais uma ligação com o nosso sistema de saúde. O Rio Grande do Sul tem uma capacidade gigantesca de ser um polo de tecnologia em saúde. Hoje, a saúde, como um todo, ela é a terceira principal fábrica do mundo, né? Hoje, quando a gente vai falar assim, né, do que gira a economia mundialmente, infelizmente, em primeiro lugar, né, a indústria armamentícia, produção de armas, guerra, infelizmente, ainda gera muita riqueza, né? A segunda seria sobre a indústria automobilística, né, a indústria de carros, que gera muita riqueza, e a terceira é a indústria da saúde, medicamentos, aparelhos de saúde, né? Toda essa tecnologia, essa infraestrutura que a gente poderia ter aqui no Rio Grande do Sul, porque nós temos grandes universidades, nós temos grandes parques tecnológicos, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem o Tecnopuc, a gente tem a URGS, que tem uma capacidade gigantesca de desenvolver tecnologia, a FAPERGS faz um trabalho fenomenal, na Unicinos a gente tem o Parque Tecnológico da Unicinos também. Então, veja, a gente tem uma capacidade de poder estar Gostaria desenvolvendo. de te lembrar também da UFPEL de Pelotas A também. UFPEL de Pelotas, perfeito. A UFPEL de Pelotas tem pesquisas extremamente importantes. Durante a pandemia de Covid, eu era um trabalhador que estava na linha de frente. Eu era um trabalhador que estava fazendo atendimento da população e eu vi muita gente morrer por causa do Covid. Pelotas foi um dos grandes exemplos de pesquisa em saúde. A gente tem um corpo de cientistas na saúde fenomenal em Pelotas, Rio Grande também. Então, veja, a gente poderia ter um desenvolvimento de tecnologia em saúde no estado como um todo. Isso gera trabalho, isso cria empregos, né, e gera riqueza para o nosso estado, ao mesmo tempo que ajuda na melhoria da saúde. Então, a gente precisa começar a pensar em alternativas e olhar para o Rio Grande do Sul com uma visão de futuro, né? Infelizmente, eu vejo que a gente andou para trás nos últimos anos, a gente regrediu, a gente perdeu muita coisa. A gente precisa começar a pensar a longo prazo, a gente precisa pensar em desenvolvimento regional. A gente tem que falar como é que a gente vai fazer para diversificar o transporte dentro do Rio Grande do Sul, por exemplo. Hoje, né, tanto a produção da soja, do fumo, das indústrias, elas vão até o porto de caminhão. Muitas vezes sobem até São Paulo de caminhão. Isso é um gasto muito alto. A gente tinha que ter mais trem, a gente tinha que ter mais navios, a gente podia fazer, né, a saída de carga da nossa produção através das hidrovias, ou seja, através dos nossos rios, para poder escoar essa produção. Isso é muito mais barato, isso é melhor para o meio ambiente, isso destrói menos as nossas estradas, evita acidentes de trânsito. Então, veja, as questões estão interligadas e o Rio Grande do Sul precisa olhar com seriedade para isso. Eu me coloco aqui como um político jovem, né, de uma nova geração, que vem para tentar fazer uma política séria, uma política de verdade, uma política para a gente olhar, né, quais são as dificuldades da nossa população e como é que a gente pode olhar a longo, a médio prazo, como a gente resolver isso, olhando para o futuro, vendo de uma forma real o desenvolvimento do nosso Estado. Isso vai muito além da saúde, mas entra a saúde também. Perfeito. Importante, né, debater sobre tantos assuntos, enfim, que precisam ser valorizados aqui no nosso estado, né? E aí tu citaste a questão das universidades federais, da tecnologia, né? E do fortalecimento da economia como um todo aqui no nosso estado, que impacta diretamente, né? Inclusive na área da saúde também, né? As áreas estão, de fato, conectadas e interligadas, né? Perfeito? E aí, falando ainda sobre tecnologia, gostaria de saber, assim, qual que é a tua visão em relação à telemedicina, de como tu acha que a telemedicina pode ser implementada no estado do Rio Grande do Sul, e o que já é realidade? Olha, a telemedicina já é uma realidade. Ela já existe.
e ela pode ser utilizada de uma forma muito positiva, ou ela pode ser mal utilizada, e é aí que entra o papel, né, do Estado para poder regulamentar essas questões. Primeiro, tem muita coisa importante acontecendo já com a telemedicina que ajuda muito, 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 né? A gente tem hoje um canal de comunicação, né, que é o telesaúde, por exemplo. Né? O telesaúde, ele é uma possibilidade para profissionais da saúde conversarem com profissionais especialistas. Então, olha só que legal. Eu estou lá no posto de saúde fazendo atendimento para a população. E aí vem um caso de uma paciente que tem, vamos lá, problema de tireoide, né? E eu estou com alguma dúvida. Eu, médico do posto, em vez de fazer o encaminhamento lá para o endocrinologista, que pode demorar um ano para essa paciente fazer a consulta, eu posso pegar o meu telefone, conversar com um médico especialista, né, e tirar minhas dúvidas para já fazer o tratamento dessa paciente através do posto de saúde. Olha que legal, isso é um grande avanço, isso ajuda a reduzir fila, isso ajuda a gente a conseguir ter um atendimento melhor de alta qualidade, né? Esse tipo de organização é possível. Infelizmente, a gente não está vendo isso acontecendo nos postos. Infelizmente, a maior parte dos postos não consegue fazer essa vinculação, né? Aí é algo que a gente poderia fazer para estar ajudando a reduzir as filas e aumentar a qualidade do atendimento da população. Se a gente vai falar de atendimentos de saúde, de uma forma geral, atendimento particular, por exemplo, muitas vezes a gente já está vendo a telemedicina, né? Ou, por exemplo, né, psicologia. Muitos psicólogos hoje atendem de forma online, fazem um atendimento conversando, como a gente está conversando aqui pela internet, podendo fazer as consultas também. Isso é uma possibilidade. Então, veja, já está funcionando a telemedicina. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa utilizar ela de uma forma efetiva para ela poder potencializar os nossos atendimentos. O que a gente tem que cuidar? A telemedicina, ela não substitui, né, o atendimento presencial. Não é a mesma coisa. Ela pode ser utilizada em algumas brechas, mas é importante a gente poder examinar um paciente. Né? Eu, como médico pediatra, se tem uma criança que está com falta de ar, eu preciso ir lá escutar ela, né? Ver se o pulmãozinho está chiando, ver se tem alguma outra alteração. A gente precisa com que uh, a telemedicina tenha protocolos que, quando necessário, encaminhem esses pacientes para o atendimento presencial. A gente conseguindo fazer isso, a gente coordenando bem, a gente cuidando, a telemedicina pode ser um grande avanço, já é um grande avanço, e pode ajudar muita gente. Mas a gente tem que saber usar. Perfeito, né? Importante ver que existe possibilidades aí para melhorar, né? E que então já é uma realidade que pode ser implementado muito mais ainda, né? Através de uma boa gestão, né? A gente tem conhecimento técnico, né? Dentro das próprias universidades, né? Aqui no estado, para daqui a pouco estar implementando isso e estar encurtando o caminho, né? De um paciente que daqui a pouco precisa de um diagnóstico lá no extremo sul do estado, enfim, encurtando caminhos, daqui a pouco um profissional que está na capital, que está em Porto Alegre, né? É isso mesmo. Perfeito. E aí gostaria de ver contigo, assim, em relação às primeiras prioridades que tu acha que a saúde dos municípios precisam ter, assim, na gestão da saúde. Olha, eu acho que o município, ele tem que, a gente primeiro tem que dividir, né? As questões, elas são muito complexas. Eu estou falando de um município pequeno, de um município de médio e de grande porte, né? Hoje, essa organização, ela fala muito sobre a regionalização, que eu estava querendo explicar antes, né? A gente tem vários pequenos municípios, que às vezes dependem de um município um pouco maior. Para a gente conseguir ter a contratação de médico especialista, por exemplo, que acaba sendo mais caro, a gente precisa ter uma estrutura, a gente precisa ter um hospital que comporte uma cirurgia mais complexa, né? A gente precisa ter daqui a pouco, mesmo, né, vamos dar o exemplo de Pelotas, né? Pelotas é uma referência para a região sul, né? Rio Grande é uma referência para a região sul do estado
na saúde. Então, esses municípios maiores, que têm universidade, eles têm a capacidade de absorver o atendimento das cidades menores que ficam ali na vizinhança. Um município pequenininho, o que eu gostaria? Que ele tivesse uma boa atenção primária, né? Que funcionasse bem o posto de saúde, que pudesse ter bons profissionais, que ficassem lá por tempo, né? Que tivesse uma visão a longo prazo para poder fazer aquele tratamento melhor de prevenção e de promoção da saúde. Já os municípios de maior porte, como aqui eu dei dois exemplos, Pelotas e Rio Grande, a gente já tem a capacidade de ter médico especialista, de fazer ambulatório de alta complexidade, cirurgias de grande porte, fazer o atendimento de pacientes oncológicos, por exemplo, né? Essas cidades, elas precisam ter essa capacidade. E a capital, Porto Alegre, ficaria aí sim para as doenças raras, para as doenças de alta complexidade, que a gente precisa, né, ter um grande suporte de muita tecnologia. Isso é o que eu gostaria de ver sendo organizado no estado do Rio Grande do Sul. Só que hoje as coisas não dão muita conta. Boa parte dos programas que foram feitos, e aqui eu quero citar o programa Assistir, né, do governo do estado, ele acabou retirando verbas de algumas cidades e colocando para outras de uma forma desorganizada. Muitas vezes premiando que a gente tivesse ali alguns serviços especializados em municípios pequenos. Muitos desses hospitais que hoje estão em dívidas por conta desse programa, que ele financiou a compra de uma ressonância numa cidade que é bem pequenininha. Bom, tu consegue comprar a ressonância, mas tu vai conseguir manter ela depois? Tu vai ter um profissional para fazer o uso dela? Como é que isso vai ficar? Acaba que muitas vezes os municípios ficam endividados porque estão precisando fazer uma atividade que não compete a eles. Se a gente tivesse uma organização melhor, né, um olhar estratégico para a saúde, como se fosse um jogo de xadrez ali, né, a gente organizar as peças no tabuleiro, as coisas poderiam funcionar de uma forma muito melhor. Então, sim, nós temos perspectivas importantes de melhora dentro da saúde, mas a gente precisa olhar para qual caminho a gente vai. E aqui eu quero colocar uma situação muito importante para todo mundo que está nos escutando. O Rio Grande do Sul, agora, ele está na beirada de uma estrada que está se dividindo para dois lados. Eu posso ir para um caminho ou para outro. Tem um caminho que está precarizando a saúde. Tem um caminho que está terceirizando a saúde, que está reduzindo o salário dos trabalhadores, que é contra a ciência, que é contra a vacinação e que tem afundado a saúde do Estado. E a gente tem um outro caminho. Esse outro caminho está querendo ter uma melhor qualidade das relações de trabalho para os profissionais, que a gente possa manter esses profissionais trabalhando por mais tempo, está querendo fazer o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, está apoiando as vacinas. A decisão que a gente tomar agora, ela vai influenciar em muito o futuro do nosso Estado. E a gente precisa olhar para isso com muita calma e muito carinho. Eu realmente espero que a população do Rio Grande do Sul possa escolher o caminho certo para o futuro da nossa saúde. Perfeito, muito boas tuas colocações, né? E, enfim, tantos assuntos que a gente conseguiu debater para trazer uma clareza, né, em relação à saúde pública aqui no nosso estado, tá? Gostaria de agradecer a tua participação, tá? Em estar esclarecendo, né, pontos chaves que são tão importantes, enfim, para a saúde pública aqui do estado. E aí gostaria de que tu deixasse uma mensagem final, então, para quem está nos assistindo. Olha, Lisandro, primeiro eu queria novamente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando contigo, da gente poder estar debatendo um pouquinho sobre saúde, mas não só sobre saúde, né? A gente falou de desenvolvimento, a gente falou de meio ambiente, a gente falou de saneamento básico, a gente falou de educação, desenvolvimento de tecnologia. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer pelo Rio Grande do Sul. Eu gosto muito do nosso estado, tenho um grande orgulho de ser gaúcho e quero poder ver o nosso estado voltar a ser um exemplo para todo o Brasil. E eu acho que a gente pode fazer isso. Mas a gente só vai fazer isso com trabalho sério, com garra, com luta, com muita coragem para a gente poder cuidar do nosso estado. E eu acredito que eu posso ajudar nesse caminho. Então, quero convidar todo mundo que está aí nos assistindo, se puder procurar meu nome ali nas redes sociais, Alexandre Bublitz, e a gente poder
conversar, né, de uma forma mais presente com cada um e cada uma que está hoje aí nos acompanhando. Eu acredito que a gente pode fazer muita coisa pelo nosso estado. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer estar conversando contigo.